Que se usa geralmente depois que o pai e a mãe partem, morrem, né? Que se divide a herança. A herança é dividida geralmente depois da morte dos pais. Mas só que nós temos na Bíblia um caso de um fazendeiro que tinha 2 filhos e o mais novo, mais moço, o mancebo, disse para o pai: dê-me a parte da minha herança, porque quero viver outra vida, né? Ele estava achando ali entediante. Ele achava que a vida na fazenda, com seu irmão, seu pai, não estava de acordo com a mente dele. Ele tinha os pensamentos dele, voava, né? Pensava em outras coisas, pensava que saindo dali ele ia viver uma vida melhor. E o pai não questionou o pedido do filho, mesmo ele estando vivo, né? Ele pega a parte que cabia ao filho e entrega então na mão desse filho. E fica então a critério desse menino que vai fazer com aquela parte da herança. Então, despediu e foi embora. Chegando ao seu destino, claro, óbvio, né? Que achou muitos amigos. E começou então a festejar, a viver uma vida tranquila do jeito dele, né? E ele achava que estava abafando, que estava vivendo de acordo com o jeito que ele queria viver, não sabendo ele que quando nós não temos controle, quando nós não sabemos administrar, pode ser muito dinheiro mesmo, se a gente não tiver a direção de Deus para administrar esse dinheiro, ele se acaba rapidinho. É a mesma coisa de uma cesta de frutas, né? Você tira uma hoje, outra amanhã, vai tirando e não repõe. Quando você assustar e ver, a cesta de frutas já está vazia. É assim que funciona, não é assim? A lei da vida. Então, esse jovem, então, lá no meio, né, conheceu várias mulheres e gastou à vontade, sem dó, meteu o pé na jaca. Vou falar a linguagem nossa aqui. Meteu o pé na jaca. E lá ficou o pai com o filho mais velho, o mesmo trajeto, né? O mesmo cotidiano, trabalhando, cuidando dos bens. Que onde cuida, se prospera, né? Se dá mais, se planta, vai colher mais. E eles continuaram lá trabalhando e o outro mais jovem que lá gastando. Gastou tudo que o pai tinha dado. Tudo. Quando ele caiu em si, quando ele foi ver, né? Já estava sem dinheiro nem para comer, ele não tinha dinheiro mais. E aí, com certeza, sem medo de errar, os amigos, se mandaram. Porque tem muito tipo de amigo que é amigo e amiga para aproveitar da situação, da comodidade, daquilo que eles recebem através daquela amizade. Mas na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da luta, os amigos que realmente parecia que eram amigos se afastam. E assim aconteceu com esse jovem. E ele então começou a procurar trabalho, porque como que ele ia sobreviver? Ou ele ia mendigar, ou ele ia ter que arrumar um serviço, porque o dinheiro já tinha acabado. E ele então consegue trabalhar com os porcos. Só que lá onde cuidava desses porcos, né, nem a comida dos porcos o homem deixava ele comer, tinha jeito de ele comer, não tinha jeito.
E ele continuou ali então, desejando comer. A palavra de Deus fala que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, nem isso eles davam para ele. Aí ele ali naquele sofrimento, ali no meio dos porcos, né, tratando os porcos e com fome, sem dinheiro, sem investimento, porque já tinha acabado também as suas roupas e seus haveres, e não tinha nem comida direito não tinha comida para comer. Porque a Bíblia fala que ele nem as bolotas dos porcos, né, que ele desejava e podia comer. E ele então ali, naquela situação, eu chamo de fundo do poço, né? Ali no fundo do poço, ele lembra quantos, né, jornaleiros do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, tenho que comer à vontade. Eu imagino a dor na alma desse rapaz quando ele lembrou das regalias que ele tinha, a mesa farta, aconchego da família, né? Aquela fartura ali naquela fazenda. E não só isso, o conforto de sentir a presença do Pai. Aí eu vou dar uma parada aqui, vou dar uma brecada aqui para falar com você. Lembra? Quando você no culto sentia a presença de Deus? Lembra quantas vezes você chorou sentindo a presença de Deus? Lembra quando aquela oração falou no profundo da sua alma e através daquela palavra você obteve a resposta da situação, da confusão que estava a sua vida e você foi abençoado? Mas com o tempo, com os problemas que aconteceram, você se afastou da casa do Pai. Mas sabe você que até o lugar que você sentava, Deus vê? Deus conhece até o lugar que você sentava? Deus lembra de todos os dias que você tinha oportunidade de falar alguma coisa da parte dele. O seu lugar está te esperando. E aquele jovem então, aí aquele jovem caindo em si, fala, vou voltar para casa, esperando então que seu pai o perdoasse, e ele ia falar com o pai dele tudo que ele tinha feito, que estava arrependido, e vai então capengando, né? Faço ideia no bagaço que estava aquele rapaz, tá? Eu faço ideia o bagaço que estava aquele jovem, e ele foi. Só eu acho só que eu acho super interessante que o pai esperava. O pai não via a hora dele voltar, porque é assim. Deus espera a sua volta, o seu retorno. Sabe, só aquele diazinho que você foi para a casa de Deus e falou assim, se Deus não falar comigo, eu vou ter forças de continuar. E Deus falou com você, você lembra? Pois é. Deus está esperando o seu retorno. E aí aquele jovem então vai. Chega lá, o pai já estava esperando. Naquela época não podia, né? O senhor sair correndo, né? Era fora de ética, era errado, né? E mesmo assim o pai viu longe lá o filho capenga e correu ao encontro daquele filho. E abraçou aquele filho, aquele abraço mais apaixonante que existe na face da terra. Que aquele pai ali representava Deus amando a sua igreja, Deus perdoando a sua igreja, Deus abraçando a sua igreja. E aí ele diz, Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faça, né, pelo menos como um funcionário aí da fazenda. O pai mais que depressa mandou matar bezerro, pôs anel no dedo e pôs sandália no pé do jovem.
Eu quero só refrisar sobre a sandália. Antigamente, os escravos não calçavam sandália. E a sandália ali não é simplesmente um presente, era representando que aquele homem já não era mais escravo do pecado, já era um filho de Deus. Deus o perdoou, né? Que o Pai perdoou ele lá, e aí representando Deus, perdoando os seus pecados e os meus pecados. Não importa o que você fez depois que você saiu da casa de Deus, você aprontou poucas e boas, não importa. O importante é que você se arrependa e volte. E Deus espera você com os braços abertos. Aí fizeram então aquele banquete. O filho mais velho chega e fica meio triste, tristonho lá, porque ele sempre esteve com o pai e não teve festa, mas o outro estava lá gastando tudo e chegou e ainda houve festa. O pai então explica que aquele tinha morrido e ele reviveu, porque quando a gente está no pecado, a gente está morto. Depois que nós aceitamos a Jesus Cristo e levantamos as nossas mãos para Deus, nós ressuscitamos, deixamos o velho homem para trás e prossigamos em novidade de vida. E aquele jovem perdoado e o mais velho meio triste representa aquele povo que está ali na igreja, mas trabalha assim, sabe, como se fosse uma obrigação, como se fosse aquela coisa imposta a eles, e não faz por amor, por aquela gratidão de dentro. E aquele filho então mais novo é perdoado e torna a ter os direitos de filho do pai, e você também pode tornar a ter direito de vida eterna se você retornar à casa do Pai. E Deus te espera com os braços abertos, e com certeza Ele jamais lança fora aquele que volta a Ele. Lembra lá da mulher que chorou nos pés de Jesus e Jesus perdoou os seus pecados? Lembra lá? Então assim é Deus, Ele não olha a multidão de pecado, Ele perdoa-nos. E esses pecados perdoados, primeiro confessados, perdoados, são jogados no mar do esquecimento. Então Deus te espera de braços abertos. Agradeço a todos, deixo um grande abraço, um beijão no seu coração, dizendo sempre: Jesus te ama, me ama, ama todos nós.